E aí, vamos continuar esse papo de desaceleração? Ou como eu ando desacelerando nesses últimos anos? Eu sei que eu já comentei aqui nos outros vídeos um pouquinho sobre comunicação, mas eu sou um amante desse assunto e aqui eu quero focar um pouco mais na comunicação assíncrona, que é um aspecto importantíssimo da desaceleração. Focar numa melhoria de comunicação assíncrona e na organização das informações é fundamental para todo mundo, para qualquer empresa. Isso significa desenvolver estratégias para uma comunicação que é mais eficiente, sem a necessidade de interações em tempo real. Quando a gente se comunica mais claramente e descreve como fazemos as coisas, isso nos ajuda a permanecer no caminho certo e a trabalhar melhor juntos. Mas presta atenção, não se trata apenas de falar as coisas. A gente precisa garantir que todos saibam o que está acontecendo e o que virá a seguir. E que a gente saiba onde encontrar, armazenar, compartilhar todas as informações que são importantes para tocar um trabalho que a gente precisa. Então, quando todo mundo está por dentro, dá para fazer um trabalho melhor, seja sozinho, seja com um grupo, sem incomodar os outros, e garantir que a gente mantenha bons registros do que está sendo feito, que sirva como um modelo. Um sistema bem estruturado é fundamental para garantir que tudo tenha um lugar. E aí o sistema é o que garante que a gente possa localizar facilmente essas informações, entender o que precisa se fazer como ação subsequente. E isso é muito importante numa cultura de trabalho assíncrona, onde todos os indivíduos trabalham em horários diferentes, em fuso horários diferentes e acessam as mensagens em seu próprio ritmo e local. E aí, nos nossos esforços para simplificar e otimizar o trabalho, a gente precisa visar nessa redução do tempo e fazer os minutos, contarem e priorizar essa interação de maneira atenciosa, como um async first ao invés do ASAP. Já ouviu essa expressão ASAP? As soon as possible. Pois é, se a gente coloca o async first, significa que a gente está priorizando uma outra maneira de se comunicar. Isso é especialmente válido em culturas de trabalho que são mais flexíveis, porque elas tratam de promover uma cultura de confiança, onde todo mundo se sinta à vontade, para compartilhar as ideias e elas saibam exatamente onde encontrar, essas ideias que precisam para realizar as tarefas, como eu já comentei aqui. Então, a supercomunicação é essencial. Ao esclarecer tudo, as equipes podem economizar mais tempo, e significativamente reduzir essa troca de mensagens que vai e volta, aumentando a produtividade. Mas tem dois vilões aí que podem minar essa essência do assíncrono primeiro: reuniões excessivas e microgerenciamento. As reuniões, especialmente aquelas que não têm agenda, elas podem sequestrar as horas do trabalho profundo. E estilos de gerenciamento que são opressivos podem sufocar esse lugar de inovação, de autoexpressão. Então, meu conselho aqui é criar um manual de comunicação virtual. Fazer essa comunicação assíncrona como principal ponto de contato, deixar a abertura, a transparência serem as estrelas desse guia. E se lembrar que não é um jogo de tamanho único, não é só assim que se faz. Os padrões, eles fornecem um plano básico e dá para ajustar, entendendo o que se precisa dentro de cada organização. Então, mergulha-se no escopo de trabalho, escuta-se os colaboradores, entende-se como essa comunicação é formatada e envolve essa confiança com os gerentes para poder moldar esse manual. Hoje em dia, telefones, smartphones são apenas ferramentas de comunicação, mas também elas potencializam a produtividade. Elas permitem trabalhar, discutir, agendar, rastrear, monitorar, colocar as tarefas de maneira contínua. Mas, em contextos específicos, esse acesso móvel ele pode ser restrito também. Então, para uma organização ser próspera, um manual de comunicação estruturado é importante porque nós vamos mergulhar em como que se cria um guia, abrangendo camadas de comunicação diferentes que devem permanecer ágeis e adaptáveis. E aqui eu quero te falar um pouquinho de que camadas são essas, porque elas são importantes para entrar nesse manual de comunicação. A primeira camada é um escritório digital. Imagine como uma base de escritório digital. Ali é um centro das interações. Se a gente está num escritório, físico, presencial, por exemplo, as pessoas podem ir lá uma na mesa da outra, uma na sala da outra, fazer reuniões presenciais. Mas como que isso acontece num formato online?
É preciso construir um escritório digital, né? Esse centro dessas interações diárias. É onde todos os colaboradores vão achar essas informações de maneira fácil e expressar seus pensamentos, monitorar os avanços dos projetos que estão acontecendo. Então, plataformas como o Teams, o Google Suite são projetadas para replicar essa multifuncionalidade, né, de um escritório físico, permitindo esses chats, mensagens diretas, notas, quadros interativos, projetos, enfim. A segunda camada é a zona de ação, é onde a gente se aprofunda, entra no reino dessas ações, é onde estão as tarefas, as reuniões, os materiais de apoio. Essa zona é preenchida com calendários, gerenciamento de tarefas, e-mails, arquivos organizacionais que são importantes, e as ações não são apenas discutidas ali, são planejadas, organizadas, executadas, revisadas. Então, para que tenha uma eficiência nesse fluxo de trabalho, é fundamental que pelo menos 80% da comunicação diária esteja enraizada nessas primeiras camadas que eu falei aqui para você. A terceira camada é esse ponto de encontro. Então, ela é uma camada dedicada a sessões de grupo ou sessões individuais, os tais 1 a 1, né? E elas são reuniões de alinhamento, né? Podem ser semanais, podem ser mensais e exigem uma preparação. Registrar essas discussões nesse sistema, elas estão mais estruturadas, elas serão mais produtivas. E aí, na quarta camada, que é o de toque humano, embora a gente tenha nessas ferramentas digitais e elas diminuam as distâncias, nada vai substituir o calor das interações e esse momento face a face, né? Por isso que nessa pilha síncrona, a gente facilita esses encontros da vida real também, os hangouts, as conferências, os retiros. Então, essas reuniões, elas colocam os laços mais fortes e estimulam a criatividade. Então, a gente tem uma quinta camada, que é a linha direta de emergência. São para aquelas urgências imprevistas, mensagens instantâneas que precisam, né, de uma resposta também mais imediata. Mas esses são canais para emergências genuínas. Um erro comum que dá para observar na organização das empresas é a superdependência de camadas síncronas que consomem tempo, muitas vezes levando à ineficiência. Então, ferramentas como chamadas telefônicas, videochamadas, elas trazem esse imediatismo, mas exigem uma estrutura. Então, nesse trabalho remoto, por exemplo, alocar esses períodos específicos para essa comunicação síncrona é importante. E aí, designar, né, os dias específicos, como, sei lá, terças e quintas para ser as tardes de reunião, ou segunda-feira sem reunião. Um sistema de comunicação bem projetado não trata-se apenas de falar, mas também de falar efetivamente. Ele serve como uma ponte para um sucesso colaborativo, aumentando essa confiança, fomentando, né, essa confiança e garantindo que o crescimento da equipe esteja ali. Então, ao criar essas camadas de comunicação, é importante que a empresa se certifique que cada camada, ferramenta, método seja eficaz e tenha um propósito. E só para você, né, saber, ter uma ideia, a chave para esse sistema de comunicação é muito mais do que apenas um design, uma boa ferramenta. É preciso prática, é preciso ajuste fino para realmente ver funcionar. E o processo é contínuo à medida que a empresa, né, elabora, itera, implementa esse sistema de comunicação. E como um rio, né, remodelando o curso ao longo do tempo, esses sistemas também vão evoluindo. É como se fosse uma entidade dinâmica que prospera com o feedback, que prospera com a prática. Então, ao criar um manual de comunicação para a sua organização, considera todas essas camadas que eu comentei aqui com você. Cada um tem um valor intrínseco, cada um tem um propósito. As ferramentas em uso na comunicação assíncrona, elas são importantes. A gente pode usar o telefone para videoconferência, a gente pode utilizar uma comunicação mais direta. No home office, é fundamental estabelecer esses períodos para essas trocas diretas, né? Como reuniões, ligação para uma discussão de ideias. E caso essas reuniões sejam convocadas sem planejamento ou sem agenda, vai ser super mais difícil de se preparar e negociar as atividades no dia a dia. Portanto, aqui, dica de ouro: estabelecer blocos e dias para essas trocas diretas. Colocar no calendário, buscar otimizar esses encontros. Então, por exemplo, ao invés de ter uma reunião todo dia, separar esses momentos da tarde para reuniões em equipe. Considerar essas práticas que eu vou comentar aqui com você pode ser uma alternativa. Reuniões tem que ter agenda, tá? Reunião sem agenda
vai aumentar o período, o espaço de tempo daquela reunião, tem que ter o que vai apresentar, as pessoas envolvidas devem ser avisadas anteriormente, as reuniões devem ser curtas e com objetivos claros estabelecidos nessa agenda e com o tempo recomendado para cada etapa. Então, as reuniões com máximo 1 hora, até teste reuniões de 30 minutos e elas devem ser registradas. Aproveita a inteligência artificial, ela pode te ajudar a fazer esses registros também. Tudo que é passado numa reunião é preciso de ser anotado porque alguém vai precisar desse conteúdo para tocar atividades depois, passar um resumo para o time, enfim. Então essas reuniões, elas devem contar com esse resumo e com as pessoas certas. Busque aquelas pessoas que são essenciais para o andamento do conteúdo. E aí, quando a gente chama outras pessoas que não estão envolvidas, a gente está usando o tempo delas, né? Então as reuniões, elas precisam ser flexíveis, inclusive nesse ponto, avaliando o tom, os objetivos da reunião, adaptando os materiais para a necessidade dos participantes. E essas reuniões, elas devem ter esses próximos passos sempre descritos, sempre comunicados na ferramenta, né, no sistema que esteja sendo utilizado, para que os próximos passos estejam claros. Com isso, a gente garante que todo mundo fique ciente das responsabilidades antes e depois. As reuniões registradas, elas devem ser arquivadas logo depois do evento, porque esse conteúdo pode ser acessado de forma assíncrona por uma pessoa que não conseguiu participar. Um OneDrive, um Google Drive, um Dropbox ou até mesmo um Loom pode facilitar um pouco dessa organização. Sem sistema, isso não é possível. Então, se a sua equipe está hoje no e-mail, no WhatsApp e em mensagens que são trocadas através de mensageiros instantâneos, é hora de rever esse processo de comunicação, pensar em um manual mais detalhado que vai facilitar a comunicação, as interações, as relações e o desenvolvimento dessa equipe. No próximo vídeo, eu vou comentar um pouquinho mais sobre como esse sistema deve ser construído. Nos vemos lá!